Caso de James Leninger. James Leninger era um menino de 2 anos que começou a ter pesadelos violentos e a falar sobre aviões e batalhas aéreas. Quando James tinha 3 anos, seus pais descobriram que ele sabia detalhes sobre aviões e batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial que ele não poderia ter aprendido de forma natural. James também mencionou o nome de um piloto da Segunda Guerra Mundial chamado James Houston Jr., que morreu em combate em 1944. Depois de pesquisar, os pais de James descobriram que Houston e James Leninger eram compatíveis geneticamente e que Houston era o tataravô de James. Caso de Shanti Devi. Shanti Devi era uma menina indiana que, aos 4 anos de idade, começou a falar sobre sua vida anterior em detalhes surpreendentes. Ela falou sobre um marido chamado Kedarnath, um filho e uma loja em Mathura, uma cidade a cerca de 300 quilômetros de onde ela vivia. Quando os pais de Shanti foram verificar as informações, eles descobriram que tudo o que Shanti havia dito era verdadeiro e que ela havia sido um homem chamado Lug Jihan, que morrera 10 anos antes. Caso de Ian Stevenson. Ian Stevenson era um psiquiatra e pesquisador que colecionou milhares de casos de reencarnação ao longo de sua carreira. Um dos casos mais famosos que ela investigou foi o de Birbal Sharma, um menino indiano que começou a falar sobre sua vida anterior aos 3 anos de idade. Birbal falou sobre um irmão chamado Shambhunath, um cunhado chamado Anandinath e uma casa em Benares. Quando os pais de Birbal verificaram as informações, eles descobriram que tudo o que Birbal havia dito era verdadeiro e que ela havia sido um homem chamado Shambhunath, que morrera alguns anos antes. Caso de George McMullen. Quando George McMullen tinha apenas 4 anos de idade, ele começou a falar sobre sua vida anterior como um soldado na Guerra Civil Americana. Ele mencionou batalhas específicas e até mesmo um amigo chamado Jack, que ele alegou ter conhecido durante a guerra. Os pais de George ficaram surpresos com os detalhes que o menino fornecia e, quando pesquisaram, descobriram que tudo o que George havia dito era verdadeiro e que ele havia, de fato, sido um soldado na Guerra Civil em uma vida anterior. Caso de Nkongu Namuzanga. Nkongu Namuzanga era um menino de 3 anos que começou a falar sobre sua vida anterior como um homem chamado Nduku Kilonzo, que morrera alguns anos antes. Nkongu conhecia detalhes sobre a família de Nduku e até mesmo sobre a árvore genealógica da família. Quando os pais de Nkongu verificaram as informações, eles descobriram que tudo o que o menino havia dito era verdadeiro e que ele havia sido, de fato, Nduku Kilonzo em uma vida anterior. Caso de Dona Isidora. Dona Isidora era uma mulher que começou a ter lembranças de sua vida anterior aos 60 anos de idade. Ela falou sobre viver em um lugar chamado São Paulo de Loanda e sobre um marido chamado Augusto, que morrera alguns anos antes. Quando os filhos de Dona Isidora verificaram as informações, eles descobriram que tudo o que a mãe havia dito era verdadeiro e que ela havia, de fato, sido casada com um homem chamado Augusto em uma vida anterior. Caso de Annette Poital. Annette Poital começou a ter lembranças de sua vida anterior como uma menina chamada Emily Saget em uma escola na França no século XIX. Ela conhecia detalhes sobre a escola e sobre os professores e colegas de classe de Emily, e até mesmo falava fluentemente em francês, apesar de ter sido criada em um lar inglês. Quando os investigadores pesquisaram o caso, descobriram que tudo o que a Minette havia dito era verdadeiro e que ela havia, de fato, sido Emily Saget em uma vida anterior. Caso de Xu Yuan era uma menina chinesa que começou a falar sobre sua vida anterior como uma mulher chamada Liu Yinyin quando tinha apenas 3 anos de idade. Ela forneceu detalhes sobre a família de Liu Yinyin e até mesmo disse onde ela havia enterrado seu dinheiro. Quando os investigadores pesquisaram o caso, descobriram que tudo o que Xu Yuan havia dito era verdadeiro e que ela havia sido, de fato, Liu Yinyin em uma vida anterior. Caso de Barbro Carlin. Barbro Carlin era uma menina sueca que começou a ter lembranças de sua vida anterior como uma menina judia chamada Anniken em um gueto na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Barbro forneceu detalhes surpreendentes sobre a vida de Anniken e até mesmo falou fluentemente em Yiddish, apesar de nunca ter tido contato com essa língua antes. Quando os investigadores pesquisaram o caso, descobriram que tudo o que Barbro havia dito era verdadeiro e que ela havia, de fato, sido Anniken em uma vida anterior. Caso de Paul Ingram. Paul Ingram era um xerife do condado de Tucson, em Washington, que começou a ter lembranças de sua participação em rituais satânicos durante o interrogatório sobre acusações de estupro. Embora ela inicialmente tenha negado as acusações, ela acabou confessando participação em rituais satânicos e até mesmo forneceu detalhes sobre os participantes e os locais dos rituais. No entanto, mais tarde, Ingram recuou das confessões e alegou ter sido sugestionado pelos interrogadores.